estratégia foi, eu não estou ali para debater no sentido de humilhar uma pessoa, de ganhar da pessoa, porque eu tenho recurso de oratória. Sim, claro. Eu tenho recurso de oratória, eu tenho repertório, eu tenho conhecimento para poder me impor de uma maneira muito diferente daquela que eu realizei. E talvez... Se você viu o debate do bilionário contra 30 trabalhadores, uma coisa ficou clara: o embate entre o professor e o Flávio Augusto pegou fogo. Muita gente saiu dizendo que o professor venceu nos argumentos. Mas será que foi isso mesmo? Qual era a estratégia do Flávio Augusto ali? O que ele estava tentando provar de verdade? Assiste até o fim para tirar suas conclusões, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like. Olha, primeiro, o título já não ajuda, né? O título já não ajuda, porque um bilionário versus 30 trabalhadores, eu já começo perdendo de 5-0 o jogo, né? Diante da opinião pública. Até porque o conceito, o título do programa já traz um conceito de que o bilionário não trabalha. Então você tem 30 trabalhadores e um cara que não trabalha. Um cara que tem muito dinheiro e não trabalha, e 30 pessoas que trabalham bastante e têm pouco dinheiro. Então é isso que traz, que carrega, talvez um pouco no imaginário popular, não é? E quando a gente... quem conhece bem os bastidores de quem começou um negócio do zero, né? Eu não sou herdeiro, nada contra herdeiro, meus filhos vão ser, mas eu não sou. Tenho uma história de muito trabalho. Assim, de 14, 15 horas de trabalho por dia, né? Hoje eu trabalho menos, hoje eu estou muito mais tranquilo, trabalho entre 10 e 12 horas por dia. Nossa, isso é pouco, né? Então são 60 horas por semana, de segunda a sexta, se eu trabalhasse apenas de segunda a sexta, né? Esse último final de semana eu estava em eventos. Enfim, eu amo trabalhar, adoro trabalhar, eu sou um trabalhador e muito que provavelmente trabalho uma carga horária maior do que, se não todos, a maioria das pessoas que debateram comigo. Agora, todas as pessoas que foram lá foram muito gentis comigo, muito carinhosas. Eu me senti muito bem tratado por elas. Talvez porque, talvez eles esperassem um embate, né? E eu não sou da linha do embate. Eu não fui lá para ganhar discussão. Eu fui lá para trocar uma ideia, colocar um ponto de vista diferente de uma narrativa talvez dominante do país. E acho que foi muito bom, foi muito positivo. A repercussão foi muito boa, o alcance, a audiência disso foi muito grande também. O pós-programa também teve uma audiência muito grande, porque teve ali um episódio específico com uma das participantes, que está rendendo bastante. Então foi muito legal, eu gostei muito. O perfil da galera que estava lá é um recorte do Brasil, é um recorte muito típico do país. E foi muito, muito bom para mim, muito bom. Eu me identifico muito com pessoas simples, porque por conta da minha origem, eu considero que a gente conseguiu ter um bom diálogo, né? Embora o público, né, acha que eu fui muito paciente, ou de repente que, fulano, beltrano não deixa ninguém falar, enfim, isso faz parte do show, né? Faz parte do formato. Ô Flávio, você percebeu alguma característica em comum entre essas 30 pessoas? Ou eram pessoas com pensamentos distintos? Ou você percebeu que quando elas vinham argumentar com você, você viu algo similar em todas elas? O que você percebeu ali? Como eu te falei, é um recorte do Brasil, né? O que eu chamo de recorte do Brasil? O Brasil é um país que tem uma educação pública lastimável, e não tem um hábito de estudo recorrente, e também, somado a isso, se a gente trouxer para uma novidade desses tempos modernos, as redes sociais costumam ter debates muito superficiais, então as pessoas costumam repetir mais coisas do que de fato se aprofundarem nelas e tentarem compreender. E, ao mesmo tempo, nesse momento de polarização, nesse momento de discussão, ninguém está muito preocupado em escutar o que as outras pessoas falam e, às vezes, estão muito mais preocupadas em se afirmarem naquilo que elas acreditam. E aí, obviamente, perdendo a oportunidade de refletir um pouco mais e, eventualmente, até enxergarem um ponto de vista diferente. E, ao mesmo tempo, o estigma cultural que o Brasil carrega de que o rico é malvadão, do que o bilionário ele é um explorador, isso permeia muito o imaginário de muita gente no Brasil, talvez pelas novelas, pelas histórias, pelas ideologias políticas, e se afastando da realidade de que
quem hoje construiu riqueza, construiu porque produziu, porque trabalhou. E tem aqueles que roubam também. Tem aqueles que são picareta, pilantra, os corruptos, né? Esses geralmente estão lá em Brasília obviamente, as pessoas acabam cobrando mais um milionário, um bilionário, do que às vezes cobrando o próprio político, que é um pilantra. Então, esse é um retrato de um recorte do Brasil, de um Estado que gasta mais de 3 trilhões de reais por ano, gasta mais do que arrecada, que promete muito e entrega absolutamente nada, principalmente para o mais pobre, e ainda convence o mais pobre que ele está ali para protegê-lo. Então, esse seria o resumo, talvez, do senso comum que hoje circula no país, e por isso que é legal uma oportunidade como essa, com muita audiência, porque aparece um cara que saiu do nada, um cara que saiu da periferia, que saiu da boca da favela, e que construiu alguma coisa no Brasil, fora do Brasil, que se difere um pouco do resultado médio. Eu sei que eu sou uma exceção a uma regra, um cara fora da curva, mas eu dedico grande parte do meu tempo em despertar nas pessoas que elas podem mais da vida fora desse senso comum, né? Então isso é parte da minha missão de vida. Sabe o que eu percebi? Eu vi alguns cortes, eu confesso a você que eu não assisti inteiro, porque eu não assisto nem os meus aqui, eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita paciência pra assistir os podcasts, porque eu já gravo bastante aqui, né? Mas eu assisti alguns cortes, e o que eu percebi em você é que você estava sempre muito centrado, assim, muito calmo, né? Você trazia a pessoa pra você. Eu vi outros cortes do Pablo Marçal que ele já ia mais pro embate, talvez mais procurando ali ser mais midiático, ou, né, procurando embate pra talvez viralizar. Como é que você manteve a calma ali? Porque às vezes teve algumas pessoas te atacando ali, e você ao mesmo tempo ficava ali centrado, tranquilo. Eu tô na internet há 15 anos, né? Eu sou o tiozão da internet, um dos pioneiros no Brasil, né? Um dos primeiros a terem mais de 1 milhão de seguidores no Brasil, enfim. Antes de existir influenciador, eu já estava fazendo live com muita gente na internet. Muito interessante que o que dá mais audiência é o que sai do senso comum, entendeu? Tanto que você citou aí o vídeo do Pablo, e ele tem o jeitão dele, é o formato dele, e tem uns objetivos que ele tem, não é? O Pablo entrou na política, tem os objetivos dele. Eu não sou político, não tenho objetivo político, não tenho interesse em ficar fazendo corte rápido Tramontina. Corte rápido, faca. É Tramontina. Não é o meu perfil, não é? E eu vou te dizer que isso quebra um pouco o ritmo natural das coisas e até viraliza bastante, não é? O vídeo lá tá caminhando para 7 milhões de views em menos de um mês, e fora da rede, o episódio Miriam, que deve ser um capítulo à parte que a gente vai conversar aqui, já tem mais de 30 milhões de visualizações. Um alcance enorme. Só esse alcance sobre esse episódio, não é? Então, primeiro assim, eu também não estou preocupado com as visualizações, não é para isso que eu tô na internet. Embora a visualização é uma ferramenta, é um indicador. Claro. É uma coisa que mede se aquilo ali está penetrando ou não está penetrando. Então, quando eu aceitei o convite de ir, a primeira análise que eu fiz é que, primeiro, tinha uma convexidade muito desfavorável. O que significa isso? Tipo, se der muito certo, eu vou ganhar X. Se der muito errado, ou se der um pouco errado, eu perco 5.000X. Isso é uma convexidade desfavorável, quando você tem muito mais a perder do que a ganhar. Não é? Então, eu sou uma pessoa que tem um posicionamento muito bem definido na internet, com uma comunidade grande, com engajamento alto, e, de repente, eu vou me expor no meio de uma situação que eu não tenho nenhum controle, onde eu tenho muito pouco a ganhar. Então, assim, é um risco. Então, eu refleti bastante. O que me fez ir é a minha missão. Eu entendo para que eu faço o que eu faço, não é? Qual é o meu porquê? Por que eu faço o que eu faço? Não estou precisando de grana, não estou precisando ganhar dinheiro no AdSense, e nem tampouco vender uma publi nas minhas redes. Nada contra quem faz, eu também tenho alguns patrocinadores, não tem nenhum problema. Mas a minha proposta na rede é outra. Então eu enxerguei que naquele espaço eu ia poder trocar uma ideia com pessoas que eu já imaginava que seria dentro desse espectro de ideias que eu mencionei aqui anteriormente, já imaginava que seria assim. Então, como a convexidade era desfavorável,
a minha estratégia foi, eu não estou ali para debater, no sentido de humilhar uma pessoa, de ganhar da pessoa, porque eu tenho recurso de oratória. Sim, claro. Eu tenho recurso de oratória, eu tenho repertório, eu tenho conhecimento para poder me impor de uma maneira muito diferente daquela que eu realizei. E talvez fosse isso que o grande público esperasse. Né? Até quem embate, gosta, né? Um embate. Quem gosta de mim e quem não gosta, cara, Flávio vai destruir. Que é isso que a internet quer. A internet quer sangue, André. Exato. Não é verdade? Eu sei bem como é que é. A internet quer sangue. Então, você surpreende quando você entra num arquétipo diferente. E aí, Concordo. qual foi o arquétipo que eu me coloquei? Eu sou um dos 30. Isso, foi assim que eu me coloquei. Porque você cresceu assim. Porque eu cresci como assim. eles, minha história foi essa. Então, eu não é o bilionário que ia sentar, apesar do programa me dar esse título, e eu tenho esse título por conta daquilo que eu construí, do meu patrimônio e tal, mas não, cara, eu quis sentar naquela cadeira como mais um dos 30 trabalhadores. Enxergando aqueles caras no mesmo nível. Eu me coloquei exatamente do mesmo nível que eles. Uhum. Nessa posição, na minha visão, na minha estratégia, quando eu pensei como depois que eu aceitei, como é que eu faria? Se eu me coloco no mesmo nível dessas pessoas, ali do mesmo nível, assim, como ser humano nós somos todos iguais, mas me refiro do arquétipo bilionário, grandão, e o trabalhador, coitadinho, bilionário, explorador não. Eu saí eu desmontei na minha cabeça esse arquétipo e falei, eu sou um deles. Uhum. Vou falar de igual para igual, respeitando os caras, entendendo eles, até porque eu entendo muito do que eles pensam, muito do padrão mental eu consigo compreender, porque eu venho da mesma origem. Então, sentando nesse arquétipo, eu já penso que eu já chamaria a atenção da internet, quebrando um pouco a expectativa, né, do senso comum. Já seria diferente. E aí, do meu público, o que eu esperei que acontecesse? Que as pessoas ficassem surpresas pela minha paciência. Porque eu teria que ter paciência. Eu teria que receber pessoas ali me atacando, receber pessoas ali querendo argumentar comigo e, de repente, do meio do programa para frente, eu desmontasse um pouco essa predisposição. Que foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Foi isso que eu vi também. Foi exatamente o que ocorreu. Então, assim, quem gostava de mim, gosta de mim, pô, legal, Flávio foi bacana, Flávio foi educado, Flávio foi muito paciente, aliás, acabou acontecendo o que eu imaginava, Flávio foi muito paciente, de um lado. Quem não gosta de mim, André, ia continuar não gostando de mim. Exato. O cara é rico, o cara é bilionário, o cara radical é difícil conquistar. O cara vai achar, não, esse cara explorou, ele tem as ideias fixas, né? Tinham ali um dos participantes, um professor muito educado, inclusive, muito gente boa. Gostei muito do Luiz. Era o professor de geografia? Professor de geografia. Não, geografia não. Acho que é o de geografia. Ele mesmo. Gente boa. Bom garoto. Gostei muito dele. Tinha as ideias dele, ideias marxistas. Aquilo ali aquilo é parte do ser dele, né? E ele realmente não demonstrou nenhuma disposição de ouvir, de escutar. Eu também não forcei a barra. Não é? Então ele deu a mensagem dele, eu dei a minha mensagem. Aliás, a minha mensagem final foi com a presença dele, dei a minha mensagem, tá tudo certo. Agora, fora isso, fora esse rapaz, um garoto muito bacana, todos ali me trataram muito bem. Eu consegui ali dentro daquele espectro de respeito causar esse processo. Então, quem não gostava de mim e assistiu, talvez um ou outro captou alguma ideia ou continuou não gostando de mim. Agora, todos saíram me respeitando. Porque eu não fui, na visão deles, me desculpa aqui o palavreado, mas na visão deles eu não fui escroto com as pessoas. Sim, não entrou no embate, né? Eu não entrei, porque eu poderia entrar e me impor e a pessoa se sentir humilhada e por aí vai. Não é essa a minha intenção e não foi por aí. E quem não me conhecia passou a me conhecer. Entraram mais de 200 mil seguidores na semana foi extremamente positivo. Por conta desse programa. Então, tu sabe que nessa posição do bilionário ali falando com trabalhadores, um pequeno deslize é um cancelamento, um mínimo deslize é um cancelamento. Nós já tivemos aí um resultado muito positivo com as pessoas. Eu acho que as pessoas também entenderam que não é bem do jeito que esse senso comum coloca, e por aí vai, né? Acho que cumpriu esse papel. Flávio. Mas e aí? Você assistiu esse debate ou só viu os cortes? O Flávio Augusto mandou bem ou deu uma escorregada? Ganhou nos argumentos ou saiu perdendo?
E no final das contas, isso ajudou mais a imagem dele, ou complicou? Quero ver opinião sincera nos comentários. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!